Olá, dia 18 do nosso evento 21 dias com Osho. E agora posso dizer 18 de janeiro de 2023, sem atrasos nem adiantos relativamente ao que havíamos planejado. Vamos ver qual é que é a carta que o universo quer que nós hoje pensemos sobre, para podermos refletir nesta nossa preparação para o trajeto do resto da nossa vida, não é verdade? Então, vamos abrir. Vocês sabem que eu não edito o vídeo. Eu fiz uma carinha feia quando vi esta carta. Da mesma maneira que eu já comentei, eu queria tanto que esta carta aparecesse. Há algumas cartas que eu tinha algum receio que aparecessem, precisamente porque, bem, hoje é dia 18, Mercúrio vai entrar em movimento direto, então as possibilidades de eu ser mal interpretada são menores. Mas a verdade é que nós temos sempre problemas de interpretação. Nunca aquilo que eu quero dizer é aquilo que cada um escuta, porque ninguém escuta exatamente o mesmo. Cada um escuta o mundo de acordo com a sua percepção, de acordo com as suas vivências. Uma mesma palavra pode ter uma conotação emocional positiva para uns, negativa para outros. Então, esta carta política é uma das cartas que pode muito facilmente ser mal interpretada. Tem duas caras aqui. E então eu já havia definido, se me saísse esta carta, que eu iria literalmente pegar no Tarot Zen do Osho e ler a interpretação de Osho sobre a política. Eu vou usar as palavras de Osho e depois, naturalmente, cada um faz a sua reflexão a partir daí, ok? O meu cabelo ainda está a secar. Bom, a carta equivalente a esta no tarot clássico é o 7 de espadas. Como sempre, eu vou aqui procurar, de espadas, o 7 de espadas. Eu já tenho o tarot dividido, arcanos maiores e os arcanos menores nos vários naipes, porque senão ficaria aqui, como aconteceu no primeiro ou segundo vídeo, quase meia hora à procura da carta, não é? O 7 de espadas. Vamos avaliar, então, estas cartas. O 7 de espadas vê alguém carregando 5 espadas, deixando 2 para trás, tem ali um acampamento, talvez um acampamento militar, mas o que se percebe é que é de facto a pessoa está a sair pé ante pé, portanto está a afastar-se escondida, sem que o agrupamento de pessoas com quem estava se percebam que ele está a sair precisamente porque está a levar material. Pressupõe-se que não sejam as espadas que lhe pertencessem, não é? Portanto, como se estivesse a roubar. E roubar propriedade pode ser uma propriedade física, mas pode ser uma propriedade intelectual. É uma coisa que hoje em dia nós estamos constantemente a ser vítimas, estão constantemente a roubar o nosso material, não é? A roubar as nossas ideias, a nossa forma de expressão, o nosso trabalho. Isso é algo muito comum, infelizmente. No dia 17 falámos precisamente de valores morais, lembram? E de consciência. Então, o 7 de espadas fala de uma forma de alguém querer ser mais perto do que o grupo, apropriando-se muitas vezes daquilo que não lhe pretende para benefício próprio. Traduzindo aquilo que em Portugal chamamos o jeitinho português, no Brasil chamamos o jeitinho brasileiro, embora seja uma conotação social extremamente negativa que nós não deveríamos adotar. Hoje vamos falar sobre
da mensagem assertiva, o poder da palavra positiva, precisamente para conseguirmos entender a força e a energia que emanamos cada vez que usamos a palavra. Ora, aqui, eu vou ligar aqui a luz um pouquinho, porque de repente a qualidade da luz baixou muito e tem a ver com a exposição solar. A ver se melhora assim depois um pouquinho. Bom, então, tendo aqui a carta do subterfúgio, do enganador, vamos ver aqui o que é que nós temos. A figura de uma serpente troca de pele por fases, não é? É um animal de sangue frio, tentando aqui explicar a sangue frio como falta de emoção, não se compadecendo pelo outro, e tem a figura quase que de meio inocente de uma criança e uma figura um pouquinho maldosa, não é? Pronto, uma inspira quase inocência, outra inspira algum tipo de maldade. E o que é que o Osho fala sobre esta carta a que ele chamou política? Vamos ver aqui. Política. Eu vou ler a tradução para brasileiro da carta 7 de nuvens, que equivale ao elemento ar, portanto, o 7 de espadas. E, atenção, vão escutar como as palavras que eu vou dizer agora são as palavras do Osho. Uma nova perspectiva, uma nova visão, ok? Qualquer um que seja capaz de... Eu vou ler aqui na minha colinha. Assim. Dá para ver? Dá. Qualquer um que seja capaz de fingir com convicção, que consiga ser hipócrita, vai tornar-se o seu líder político, pode até ser o seu sacerdote religioso. Tudo o que ele precisa é de hipocrisia, dissimulação. Tudo o que ele precisa é de uma fachada para se esconder por trás. Os políticos vivem vidas duplas e os sacerdotes também têm uma vida dupla. Uma pela porta da frente, a que mostram, e outra pela porta dos fundos. E aquela que é vivida pela porta dos fundos é a vida real deles. Aqueles sorrisos pela porta da frente são pura falsidade. Aquelas caras tão inocentes são puramente cultivadas. Se você quiser ver a realidade do político, precisa olhá-lo pela porta dos fundos. Desse ângulo, ele aparece na sua nudez, do jeito que ele é. Políticos e alguns líderes em geral são tipos de pessoas dissimuladas que têm dominado a humanidade. Muito cedo eles descobriram: se você quer dominar a humanidade, deve tornar a humanidade fraca, fazer a humanidade sentir-se culpada e não merecedora. Quantas vezes cada um de nós assume a culpa? Coisas que nem sequer fazem parte da nossa vida. Quantas vezes cada um de nós acha que não merece algo? Quantas vezes nós admiramos o outro e não nos admiramos a nós? Quantas vezes nós temos admiração por alguma pessoa que às vezes está tão aquém das nossas capacidades? As capacidades daquela pessoa que nós admiramos às vezes estão muito aquém daquilo que nós mesmos conseguimos. Só que nós admiramos o outro e não acreditamos que nós somos capazes. E quando alguém nos diz que sim, que somos capazes, que temos essa força interior, lembram-se da carta da ruptura de Zen, que fala, é o equivalente à justiça ou portanto, é a carta 11, portanto, é equivalente à justiça ou à carta força interior. Lembram-se? Nós não acreditamos que merecemos e que somos capazes. E o político, qualquer líder, é capaz de nos dominar pela culpa, muitas vezes de algo que nós nem fizemos, e pela crença de que não merecemos. Muito cedo, os líderes descobriram que se você quer dominar a humanidade, deve tornar a humanidade fraca, fazê-la sentir-se culpada e não merecedora. Poderoso, não é?
destrua a dignidade do ser humano, tire-lhe toda a glória, humilhe o ser humano. Vão encontrar maneiras tão sutis de humilhar que estes líderes nem sequer aparecem na foto, porque cada um vai assumir esse papel, cada um vai ficar encarregado de se humilhar e de se destruir, de não acreditar em si, de não prosperar. Quantos de nós se revêem nesta descrição? Daqueles que me estão ainda aqui neste evento, que ainda estão a ouvir-me, quantos de vocês percebem que todos os dias acham que não merecem, ou todos os dias acham que são culpados, de tanto que, numa culpa que nem sequer vos acrescenta, não vos adianta? Mas eu fiz errado, se eu não me penalizar é como se não tivesse feito nada. Será muito melhor dignificar esse aprendizado e construir o bem do que destruir-se, humilhar-se. E por causa dessa culpa, você transforma será muito mais positivo, muito mais assertivo você transformar a energia dessa culpa em algo assertivo para construir para o outro. Agora, o que acontece muitas vezes é que, precisamente para aliviar esse fardo que inconscientemente assumimos a partir do outro, da indução, da manipulação, muitas vezes nós acabamos por transferir essa mensagem que recebemos para o outro. E acabamos por tratar mal o outro da mesma forma que somos maltratados. Porque Osho continua assim. Deixa-me tirar aqui o papel. Osho continua assim. Você reconhece este homem, este hipócrita, com exceção dos mais inocentes, por isso que Osho está sempre a remeter à criança. A evolução maior que nós temos é quando conseguimos voltar a ser crianças, quando redescobrimos a verdade, a clareza e a inocência da criança. Também já vimos aqui quando do camelo vamos para o leão e depois finalmente evoluímos para a criança. Já vimos isso também aqui. Com exceção dos mais inocentes e sinceros, todos temos um político escondido na nossa mente. A mente é política. É da própria natureza da mente humana planejar, montar esquemas, tentar manipular situações e pessoas de maneira a conseguir o que quer. Nesta figura, eu vou aproximar assim, então conseguem focar? Isso. Nesta figura, a mente é representada pela serpente que está recoberta de nuvens, que fala com uma língua bífida. Reparem, tem nuvens aqui, como se fossem a pele da serpente. O que é importante perceber é que, a propósito desta figura, é que ambas as caras são falsas. A face cândida e inocente do tipo confia em mim é uma máscara. E a face diabólica, venenosa, do tipo eu vou tirar vantagem de você, também é uma máscara. Políticos não têm faces verdadeiras. O seu jogo é, na totalidade, uma mentira. Então, reveja-se a si mesmo para verificar se você próprio também tem estado a fazer este jogo. Se você próprio tem manipulado pessoas, situações, acontecimentos e eventos para tirar algum tipo de vantagem, porque faz parte da nossa mente. E veja se é isso que você quer para você. Agora que estamos numa fase de passar à ação, de definir o que queremos, porquê, com quem, veja qual é o tipo de mensagem que você de facto quer construir, qual é o tipo de personalidade, a das máscaras ou o seu verdadeiro eu por trás. Por isso é que fala da porta dos fundos, não é? Todos temos máscaras, é óbvio. Poucas pessoas conseguem assumir esse lado da verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade, até porque menos pessoas ainda estão preparados para receber a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Esta blusa fica-me bem, não fica horrível. Ninguém está preparado para ouvir isso e de facto aquela blusa, aquele vestido fica muito ruim. Podemos dizer, mas isso é ser rude, isso é ser mal educado, isso é faltar ao respeito. Sim, mas podemos dizer a verdade.
a dizer, não, a blusa não te favorece. Não é preciso dizer, fica horrível. Mas dizer, não, a blusa não te favorece. Tens peças de roupa, tens cores, tens linhas, tens que te ficam melhor. Não é o melhor investimento na tua imagem. Aliás, nem sequer é um bom investimento. Podemos dizer a verdade, mas será que mesmo assim estamos preparados para ouvir esse tipo de verdade? Porque ser rude não é ser honesto, vamos com calma, não é? Não são necessariamente sinónimos. Ser honesto não implica faltar ao respeito ao outro. Para ser verdadeiro tem que começar por se respeitar e respeitar o outro. Só assim se pode respeitar a verdade, não é? Portanto, não confundir verdade com má educação e com falta de respeito. Mas, mesmo com toda a verdade bonitinha como deve de ser, direita, sem faltas de respeito, as pessoas, será que as pessoas têm condições para aceitar a verdade? Veja até que ponto é que você assume esta máscara, até que ponto você tira vantagem também das situações, e veja qual é que é, não a máscara, mas qual é que é o tipo de comunicação que você quer ter a partir de agora, qual é que é o tipo de mensagem que você quer, começando por você mesma, por você mesmo. Eu falo sempre tipo de pessoa. Então, olhe-se no espelho, fale consigo e diga: eu sou uma pessoa que tira vantagem, eu sou uma pessoa que tenta aproveitar-se das situações, ou assim, ou não. Eu quero ser essa pessoa. Então, qual é o tipo de mensagem que vamos transmitir a partir de agora? E a palavra para hoje é essa mesmo, é verdade. Qual é que é a sua verdade? Por menos bonita que seja, ou menos confortável que seja. Eu tinha tirado o som, não tinha? Do pirim. Bem, pelo menos não ficou. Pronto. Agora está. Então, vejamos de facto qual é que é a nossa verdade. Mesmo que não seja bonita, principalmente se não for confortável. Eu já tirei vantagem, todos nós já tiramos vantagem de algum tipo de situação. Como é que isso nos deixou? Porque a maior verdade não é se tiramos vantagem ou não. A maior verdade é como é que nós nos sentimos. Porque a verdade, nós vemos todos os dias alguém a vangloriar-se de ter sido esperto, de ter tirado vantagem de alguém, de ter conseguido enganar alguém, de ter conseguido tirar vantagem de... Nós todos os dias vemos alguém a vangloriar-se disso. E mais, mesmo que nós não concordemos com isso, parte de nós vai rir-se com a pessoa porque não tem a coragem de dizer: cara, isso é extremamente desagradável. Parte de nós gostaria de ter feito o mesmo, ou de ter a coragem para conseguir fazer o mesmo, e parte de nós de facto não acha graça nenhuma e acha isso até um pouco desagradável. Dê uma boa examinada em si mesmo para verificar se você tem estado a fazer esse jogo. O que você vai encontrar pode ser doloroso, mas não tão doloroso quanto continuar agindo igual. No final, este jogo do político, da mentira, da falsidade, da hipocrisia, de usar o outro, tirar vantagem do outro, não serve ao interesse de ninguém e muito menos ao seu próprio interesse. O que quer que você consiga por esse caminho vai transformar-se em pó nas suas mãos. Porque Osho foi extremamente contestado ao longo da sua vida, inclusive por líderes religiosos, Osho tinha uma posição muito radical. E nós sabemos que existe a manipulação de imensos líderes religiosos na sociedade, por mais que nós não queiramos aceitar isso. Então, eu não estou aqui a falar da religião de ninguém. Estamos a falar de alguns líderes de religiões, mas não só de alguns líderes de algumas crenças. A crença em si não está a ser questionada, mas os líderes são pessoas também. Então vamos ver se começamos também a começar a ter uma nova visão e não começamos a ficar todos na defensiva quando se fala de líderes religiosos.
porque a verdade é que a religião é também uma forma de política, na sua acessão mais positiva, mais assertiva, mas também na sua acessão mais negativa, porque é uma forma de manipular as massas. Eu lembro-me que uma vez o meu pai comentou que Jesus, tendo movimentado as massas no seu tempo, foi um líder importante, um líder religioso importante, e, como tal, era uma figura política. Por isso é que perturbou tanto os poderes instituídos. E a minha mãe ficou extremamente ofendida porque a conotação de político já era negativa. E dar uma conotação negativa a Jesus era assim. No entanto, essa é uma visão muito limitante. Vamos ter uma nova visão. Jesus foi político na perspectiva de que movimentou massas. E a política, por definição, é isso: é movimentar massas em função de um determinado ideal. Não significa que ele tenha sido político no sentido desonesto, no sentido que aqui Osho está a atribuir. Hoje em dia, dificilmente você encontra um político honesto, porque não é que a pessoa em si não seja honesta, mas é porque para avançar no meio político tem que dançar de acordo com a música. Não estou a justificar de maneira nenhuma. Eu nunca vou justificar desonestidade. Eu estou a dizer que hoje dificilmente, e Osho sabia disso, um político consegue exercer a sua verdade. Um político sempre vai ter que usar máscaras, sempre vai ter um perfil nublado. Sedutor, a serpente seduz, mas nublado, nunca vai apresentar a verdade. Até que ponto é que você é esse tipo de pessoa? Ou até que ponto é que você permite essa manipulação da verdade? Por isso que a palavra hoje, para o seu caderninho, a palavra hoje vai ser, ou é, a verdade. Qual é a sua noção de verdade? Qual é a sua verdade? E a tarefa tem a ver com Mercúrio. Mercúrio hoje entra em movimento direto. Esteve em movimento retrógrado desde 20 e alguma coisa de dezembro de 29, se não me engano, sempre em Capricórnio, e agora vamos entrar no signo de Aquário, mas ainda estamos em Capricórnio, e Mercúrio entra no seu movimento direto. Então, muito cuidado com a forma como você comunica a mensagem, porque Mercúrio tem a ver com comunicação. E dentro daquelas tarefas que agora estamos a escrever no caderninho para passarmos à ação sobre como é que nós vamos querer o nosso ano 2023, nós já vimos o quê, com o Sol, já vimos o porquê, com a Lua, já ouvimos com quem, porque Vênus tem a ver com a nossa afetividade, mas tem a ver também com a forma como materializamos esse nosso amor, inclusive é pelo material, pelo conforto. Portanto, Vênus tem a ver com os nossos valores afetivos e materiais, morais. Então seria um bom planeta para colocar aqui na política também. Mas já apresentámos ontem Vênus, hoje vamos apresentar Mercúrio, que tem a ver com a palavra, com a comunicação, falada, escrita, transmitida, com um sorriso, uma expressão de maldosa, uma expressão inocente, uma expressão de descontentamento, de alegria, de desprezo, de admiração. Então, Mercúrio tem a ver com a comunicação. E hoje entramos num momento direto. Então, quando você falar daquela sua lista de resoluções, não é lista de desejos. Lista de desejos, eu gostava de... E depois, mas não consigo porque vão para o como. Lembram-se? Pronto. Então, o que você quer? Assertividade, positivo. Porquê? Com quem é que você vai atingir os seus objetivos? Não é? Então, tem a ver com os seus valores. Então, agora vamos ver. Como é que você vai comunicar esses valores, ou melhor, esses objetivos? Comunicação positiva, comunicação assertiva. Não é, eu quero perder peso porque não gosto da minha imagem, eu quero perder peso porque sou gorda e feia, ou eu quero perder peso porque não quero ficar doente. Não, comunicação positiva. Eu quero perder peso porque quero construir uma imagem que me agrade. Eu quero perder peso porque eu quero construir saúde. Veja, os seus valores. Saúde é um valor. Eu quero perder peso porque quero aumentar a minha autoestima.
Não significa que a sua autoestima depende apenas e só do peso, mas é um valor importante, como a sua saúde é um valor importante. Então vai comunicar isso de forma assertiva, lá está, rodeado das pessoas, afastando a comunicação sobre o assunto das pessoas que podem pesar, que podem puxá-la para trás ou para baixo, e junto das pessoas que a podem aproximar do seu objetivo. Só que Mercúrio é o regente de Vênus, do estudo, da curiosidade, da comunicação, mas também é o regente de Virgem, a organização, o detalhe. Então, está na hora não só de ter consciência de dar nome aos seus objetivos, às emoções que a levam mais próximo dos seus objetivos, às pessoas que ajudam, aos valores que ajudam a aproximar do seu objetivo, mas também para organizar. Mercúrio é também a organização, a ordem, o planejamento. Se hoje não tivesse saído esta carta, eventualmente a palavra associada seria ordem, mas como saiu esta carta é melhor saber qual é a sua verdade, porque o resto vem por acréscimo. Então, quais são, recapitulando os dias todos, quais são os seus objetivos? Porquê é que são esses os seus objetivos? Com quem é que você os vai alinhar? É que os vai atingir? Esses objetivos, como é que você os comunica? Como é que você os planeja? E eles estão alinhados com os seus valores ou não? Reparem, está a começar já tudo a integrar. Já não é uma linha, outra linha, outra linha. Começa tudo a integrar, não é? O quê, porquê, com quem, quais os valores, os seus objetivos estão alinhados com os seus valores? A que é que você dá mais importância? Porque normalmente nós estamos mais motivados por aquilo a que damos mais importância. Eu quero perder peso, porquê? Por uma questão de imagem, beleza, autoestima ou por uma questão de saúde? Qual é o valor que você prioriza? Então veja quais são as suas prioridades e com quem é que você vai estabelecê-los. Como é que você os vai formular, comunicar a si mesmo, como é que você vai falar consigo. Linguagem positiva, objetiva, assertiva e como é que vai organizar e planejar isso, porque Mercúrio é também a organização. Certo? Então, uma vez mais, sempre que eu falo é com o respeito por todas as ideias, as crenças de todas as pessoas, sempre, é verdade, dê o seu like, eu nunca... Dê o seu like, comente, comente, diga alguma coisa, inscreva-se no canal, continua a haver pessoas não inscritas no canal a assistir aos vídeos, vocês sabem que isso aparece nas nossas estatísticas, não é? Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para sempre receberem a notificação sobre novos vídeos, porque nós agora cada vez mais iremos postando conteúdo aberto ao público também. Nós agora, relativamente à comunicação e à intenção, à verdade de cada um, nós no vídeo anterior falámos de consciência, de retirar véus. Nós vamos, a partir da próxima lua nova, iniciar um evento aberto de Ho'oponopono. Vocês estão convidados também, podem desde já ficar, inscrevam-se e ativem o sininho, porque assim vocês são avisados quando começar. Vai ser os 21 dias de Ho'oponopono, mas é um evento aberto, não precisam se inscrever e podem inclusive partilhar esse evento também com os outros, está bem? E verifiquem de facto qual é que é a vossa verdade. Façam uma revisão, eventualmente, do caminho que seguimos até aqui, para verem como tudo começa, de facto, a fazer bastante sentido e esta nova visão se está, de facto, a estabelecer. Ok? Até o próximo vídeo.